Começar nisso, né? Mas vamos contar a sua história do começo? A minha história? A sua história do Opa, começo, que você bora. mencionou agora que seu pai te deu uma guitarra. Isso é real? Sim, depois de Durante muito tempo isso foi tudo que você queria ter? Sim, sim. Aliás, cara, antes de eu ter uma guitarra, eu sonhava. Porque eu sempre fui um cara assim, conectado com Deus, né? Viu? Como o apelido não tem nada a ver? Não, tem tudo a ver, porque eu acho que tem tudo a ver, na verdade, porque quando eu escrevo muito sobre Lúcifer e essas coisas, né? E é por isso que os fãs apelidaram de capiroto. E eu acho que vamos dizer, a intimidade, né? Com algo com a matriz, vou chamar assim, ela deixa a gente sem medo, entende? E é agora que a hora que você fala sem medo, né? Jesus lá no deserto, quem mais convivia com ele mesmo era o diabo, né? Segundo ele, ou segundo os textos, né? Que também não se sabe qual a veracidade, mas enfim. Ponto é, eu sempre tive essa conexão e eu rezava para que um dia, fervorosamente, tivesse uma Fender Stratocaster embaixo da minha cama. Que era embaixo da minha cama onde eu ia guardar a Fender Stratocaster. E eu nunca tive uma Fender Stratocaster na minha vida. Nunca. Eu nunca tive. Até o Fred Krueger apareceu. O Freddy Krueger tá lá. Então, assim... meu pai não queria me dar uma guitarra, porque ele achava porque era muito caro, nos anos 80 era difícil de encontrar, uma guitarra boa, era um negócio caríssimo e tal. Ele tinha medo também de ser fogo de palha, né? Então, obviamente, me deu um violão, que na verdade eu herdei da minha tia, um violão que já era da família. Fui fazer aula de violão e tal, e demorou bastante para eu ter uma guitarra, e a guitarra... demorou bastante para eu poder comprar uma guitarra, né? Mas o fato é que sim, tinha uma família, não posso reclamar de ter nascido com recursos e num país com tanta gente sem, né? Não é Você é a filho falta único? da guitarra que... Você tem mais irmãos? Sim, somos 4. São 4. 4. Eu sou do meio, tenho 2 gêmeos mais novos que eu, e a minha irmã, a Patrícia, mais velha que eu. Mas o que te despertou essa vontade de querer ter uma guitarra, um violão? O que você escutava e o que você assistia? Cara, eu sempre gostei de música. Eu gostava muito de música. Demorei pra falar e era aquelas crianças que sempre chamava atenção quando tinha qualquer coisa de música, sabe? Você demorou pra falar mesmo? Pra falar mesmo, né? Ao ponto de a minha mãe suspeitar de eu ser autista. De tanto que eu ficava imerso no meu mundo, mas tinha essa coisa da música. Me lembro que, muito novinho, eu gostava de assistir televisão, programas musicais e tal. Aos domingos passava orquestras da juventude, orquestras para a juventude, com o maestro Isaac Karabichevski, se eu não me engano. E eu adorava escutar aquilo domingo de manhã, acordava para assistir as orquestras e o maestro explicando sobre os instrumentos. Sempre gostei. E a minha família sempre foi muito musical. A família da minha mãe, todo domingo se reunia por muitos anos na casa dos meus avós. E lá tinha um violão. E minhas tias tocavam esse violão, e o violão ia passando de mão em mão. E todo domingo tinha essa coisa de se reunia, conversava, jantava e depois fazia uma espécie de sarau. Sempre tinham outros primos distantes e outros convidados que apareciam, amigos. E a música era, vamos dizer, o grande final. E eu adorava aquilo. Adorava, né? Aí, quando eu tinha uns 9 anos, o Queen veio pro Brasil e eu morava no Morumbi, ao lado do estádio, e aquela comoção, adorei as músicas, meu pai começou a ouvir as músicas, e eu junto com meu pai me apaixonei pelas músicas do Queen, e aquela comoção, assim, o estádio inteiro cantando, eu consegui ouvir. Nossa. Aliás, no meu quarto eu via um pedacinho do palco, e eu vi o Freddie Mercury passando. Era um negócio assim, foi mágico pra mim. Caramba! Foi mágico. Eu assisti do meu quarto o Queen, né, do lado da minha casa. Então, aquelas reuniões da casa da minha avó, numa grandeza assim, exponencial, assim, tipo, né? Ou seja, a reverência à música é
como uma religião, eu imaginei. Falei, cara, as pessoas se reúnem pra música. A música é um negócio muito especial no mundo, não só na minha família, né? Foi quando eu não me dei conta disso. Eu falei, pô, vou ser músico. Passei uns anos dizendo que ia ser músico. Cheguei a ter aula de flauta, piano, mas nada assim de tipo, nossa, que talento esse menino, né? Sempre muito, muito distraído, muito, né, muito dificuldade de se concentrar, aquela história. Comum pros músicos, né? Com uns 11 anos de idade, meu pai falou assim, você vem falando que você vai ser músico profissional. Só pra você saber, o músico profissional tem que saber tocar alguma coisa. Não sei se te ocorreu isso. Nossa, não tinha chegado nessa parte, né, você? E pra piorar, meu pai falou o seguinte, e a família do meu pai, diferente da minha mãe, também a música era uma coisa forte, mas a música erudita, minha avó paterna foi concertista mesmo, assim, de fazer concursos, ganhar concurso de piano e tal. Chegou a estudar na Alemanha. E aí meu pai falou, cara, se você quer ser músico, você tem que estudar muito. Você tem que começar agora, porque o músico não pode estudar depois quando vai escolher fazer uma faculdade. Quando o cara vai escolher uma faculdade, o músico já tem que estar pronto. Isso no músico, meu pai me alertou. E falou, o João Gilberto estuda 12 horas por dia. Ele começou a me trazer dados, assim, de, sei lá, que o Toquinho estudava, sei lá, quantas horas. E com dados que eu não sei de onde ele tirou, lendas até, talvez, né? Mas de que o músico tinha que realmente estudar muito e tal. E eu fui, então, aprender violão com toda... Já conhecia Iron Maiden e AC/DC, né? E Raul Seixas. As E crianças por aí ouvindo a lenda do Homem do Saco e você ouvindo a lenda de que o Toquinho estudava. Essa era a sua chantagem, né? Exato. O Homem do Saco também, né? Tu tinha também? Também. Tinha esse medo, né? De Homem do Saco, cara, e tal. Mas, até porque a gente brincava muito na rua, né? Então essas lendas iam também um pouco pra proteger a criançada que ficava ali. Eu lembro que eu me perdia na rua, assim, com 5 anos de idade. Eu já caía pra rua mesmo, na Vila Mariana. Entrava no prédio da frente, no prédio dos outros prédios. Brincar com os amigos. Ficava lá o dia inteiro na casa de alguém que também não tinha um celular pra avisar minha mãe, né? Mas existia essa confiança. Sabe o que eu me lembro? Lá na Vila Mariana mesmo, eu tinha menos de 6, porque eu me mudei da Vila Mariana com 6 anos. Então, pro Morumbi. Então eu me lembro de um dia ter ido na casa de um amigo e ele tinha um brinquedo que eu tava louco pra ter, que era uma espécie de triângulo de velcro que você jogava uns macaquinhos. Os macaquinhos de veludo e tal. E eles iam grudando e tal, né? Cara, eu passei a tarde brincando com aqueles macaquinhos na casa X. da casa X. E voltei pra casa à noite, atravessei a rua e voltei pra casa. Minha mãe, então, onde você tava? Tava na casa, também não lembro o nome do menino. Eu tava brincando com macaquinhos, aquilo. E eu me lembro claramente, porque foi uma emoção enorme brincar daquilo, sabe? Um brinquedo que eu não tinha e tal. E voltando, então, aí veio o AC/DC. Aí o AC/DC, aquela coisa do Angus Young, o heavy metal, me pegou logo cedo, assim, com 11 anos de idade. Eu já tinha um álbum do Iron Maiden e já entendi que o rock do Queen tinha ido para um caminho, né? E eu achei muito louco, porque eu estudava em colégio de freira. E a capa do The Number of the Beast, que era o Ed, né? Que é a figura lá do Iron Maiden, que é um cara meio caveira, assim. E no inferno, junto com o diabo, e condenando as pessoas, queimando ali. E, cara, eu falei, olha só, a gente pode falar disso, a gente pode perverter, né, o que o padre fala, entendeu? Eu achei aquilo, cara, libertador. Falei, isso aqui é bom demais, então... Olha lá. Olha só. Puta, olha essa capa que maravilhosa, bicho. Essa capa é linda. Essa capa é linda, bicho, olha isso. Aí as pessoas estão... Esse vinil é procuradíssimo, né, esse disco. Eu tenho ainda, hein, vinil. Aqui uma marionete, né? Tipo, o diabo ainda manipulando. Só que o Ed do Iron Maiden manipula o próprio diabo. Então é um lance louco. E então, fala, pô, mas então o inferno é assim? Não parecia tão ruim, né? Porque você, como criança, meio que vê o inferno quase que uma história de quadrinho e divertida, porque os teus parça, aqueles caras que você
gostaria de estar junto, que são os artistas de heavy metal, estão lá. Você fala, pô, então vou pra lá, pô, você perde o medo. Nesse sentido, é muito educativo, porque eu perdi o medo do inferno. Falei, para, né? Aí não quer dizer que eu vou ser ruim e vou merecer o inferno. Quer dizer simplesmente que, cara, a imposição do medo que eu via, né? Ou o comportamento mobilizado pelo medo, que era da minha mãe, que eram das freiras, Do que era colégio. do colégio. Cara, você não precisa ter medo. Sabe assim? Isso pode até ser uma brincadeira, uma alegoria. E olha que coisa louca. O meu pai era ateu. A vida inteira foi ateu. Então, tipo, o diabo sempre... Pra ele sempre isso aqui foi uma alegoria. E pra minha mãe, fervorosa católica. Então, o fato de estar no meio, né, deles dois, me ajudou a falar assim, bom, eu posso sim ser que nem meu pai, que acha tudo isso uma grande besteira, seja Deus ou diabo, né? Ou como minha mãe, que tipo, que tem uma reverência com Deus, isso aqui, mas ela tem medo de algumas coisas, ela faz algumas coisas por medo de ser castigada. Então não é, vamos dizer, na sua essência. Genuíno. Não é É genuíno. por medo Você doa para os pobres com medo de ir para o inferno? Não pode. Tem que ser por amor, por empatia, seja o que for, né? Sim. E eu acho muito legal isso também, porque às vezes, quando eu posto alguma coisa, já aconteceu isso, a pessoa vem e fala assim, não expõe não, porque tem muita gente ruim, tem muito pensamento negativo, tem muita gente... Aí eu falo assim, porque pra mim é muito claro, ou não existe nenhum dos dois, ou existe os dois. Uma vez que eu acredito que existe os dois, eu preciso confiar que o bem ganha. Porque senão nós estamos lascados. Então, assim, ou não existe nenhum dos dois e eu não preciso me preocupar com nada, ou existe os dois e o bem é mais forte. Então, é me aliar ao bem e pronto. Porque eu não posso acreditar que o mal vence, porque senão nós estamos ferrados. Uma energia negativa vai destruir sua vida, acabou então tipo pra assim, nós. tô todo dia dobrando meu joelho pra rezar, aí vem uma pessoa e bota uma energia negativa e fala, venceu. Não venceu nada. Aqui tem que estar mais forte, né? Exato.